Eleitor brasileiro, meus amigos e minha amiga, nós estamos vivendo um momento muito importante do Brasil, tais eleições presidenciais. E nós estamos vendo aí nos debates um verdadeiro estelionato eleitoral que precisa ser denunciado. O candidato Aécio Neves está dizendo que não tem nenhuma responsabilidade pelos 8 anos do governo Fernando Henrique, pelo governo Tucano, pelo governo FHC. Aí eu pergunto, se ele era líder do governo do PMDB, como ele não tem nenhuma responsabilidade? Isso é o total desrespeito a você, eleitor, porque ele está mentindo. Quem governa não é o presidente só isoladamente. Os governos são feitos por partidos. Isso tem que haver respeito às instituições democráticas. Se o senhor Aécio Neves não fosse indicado, não pertencesse ao PSDB, não fosse filiado ao PSDB e não fosse indicado pelo PSDB, ele sequer seria candidato à presidência da República. Então, como agora ele vem dizer que não tem nenhuma responsabilidade pelos 8 anos do governo Tucano, pelos 8 anos do governo FHC? Ou então ele está deixando claro a você, eleitor, que o governo Tucano é indefensável. Então ele virou o principal cabo eleitoral da candidata Dilma Rousseff? Nada disso, eleitor. Ele está apenas mentindo para você. Ele está apenas querendo te enganar. E isso é estelionato. Bom, ele fala também que ele quer atrair para si os méritos pelo Plano Real. Nós temos que esclarecer que o Plano Real foi feito no governo Itamar Franco, que era do PRN, não era do PSDB. Então não tem por que ele querer trazer para o partido dele, os méritos pelo Plano Real. Outra coisa também que ele tenta enganar você, eleitor, é que ele diz que tudo que aconteceu de bom no governo PT se deve ao Plano Real. Ora, eleitor, meus amigos e minhas amigas, o Plano Real ocorreu em 27 de fevereiro de 1994. Fernando Henrique se elegeu 1º de janeiro de 2002. Fernando Henrique se elegeu 1º de janeiro de 95 e governou o Brasil até 31 de dezembro de 2001. Então indaga-se, por que o Plano Real só foi dar resultado 9 anos depois? Por que o Plano Real não deu resultado para o Brasil, para o povo brasileiro, nos 8 anos de governo Fernando Henrique? Evidente, eleitor brasileiro, meus amigos e minhas amigas, é um absurdo isso, é uma mentira. Nenhum plano econômico vai dar resultado tão longínquamente assim, com efeito tão retardado. Não existe isso, isso não é crível. Ele está apenas querendo enganar você, eleitor. Bom, uma outra coisa que ele fala é que tudo que tem de bom, de plano bom no governo do PT, ele fala que é patrimônio do povo brasileiro. Então o que deu de errado também no governo PT seria patrimônio do povo brasileiro? Pela mesma lógica, ele deveria falar isso também. Ocorre que esse raciocínio não está correto, porque o que deu certo no governo do PT, os planos que foram bons, é merecimento do PT. Assim que o que der errado também deve ser da responsabilidade dos partidos governistas, que não é só o PT, tem o PMDB também. Então isso mostra que ele está querendo te enganar, está querendo enganar a você, eleitor, porque esse tipo de raciocínio demonstra apenas a total falta de ética, total falta de respeito para você, eleitor. Porque as medidas que são tomadas num determinado período de governo, são da responsabilidade dos partidos governistas, porque foram eles os responsáveis pelas decisões. Então, ele usar esse tipo de raciocínio está apenas querendo enganar você, eleitor. Uma outra coisa que ele fala é que a candidata Dilma Rousseff estava apenas querendo um programa para chamar de seu. Ora, então ele está dizendo que o PSDB não tem nenhum programa para chamar de seu, que não tem nenhum programa que deu certo? É isso que ele está querendo dizer, eleitor? Então ele está também faltando com respeito com você e querendo te enganar. Uma outra coisa que ele fala é querendo a paternidade pelos programas sociais do PT, principalmente o Bolsa Família. Ora,
Será que se no governo do PSDB, no governo Fernando Henrique, se realmente lá tivesse ocorrido esses programas sociais, será que o povo brasileiro não se lembraria? Será que esses programas sociais que tivessem conversado no governo Fernando Henrique, as pessoas não seriam as primeiras a dizer, não, isso começou no governo Fernando Henrique? Ora, se ninguém lembra, eleitor brasileiro, é porque isso é um oportunismo eleitoral, é uma mentira eleitoral, é querer comparar os programas sociais do PT, que realmente incluíram milhões de brasileiros, como se uma esmola que um bilionário dá num sinal de trânsito, R$5, R$2 para um mendigo da rua. Então isso também é um estelionato eleitoral, eleitor brasileiro. Uma outra coisa que ele fala que a presidenta Dilma Rousseff só olha para o retrovisor. Então ele quer que o eleitor brasileiro seja um povo sem memória, que o brasileiro seja um povo sem memória e não se lembre do que aconteceu na história recente do país de 95 a 2001, onde o Brasil não era nem governado pelos brasileiros, o Brasil era governado pelo FMI. E outra coisa que ele fala, querendo enganar você, eleitor, ele pretende nomear Armínio Fraga, presidente do Banco Central, que já falou que vai acabar com os bancos públicos. Como é que ele vem na televisão para querer tranquilizar quem trabalha no Banco do Brasil, na Caixa Econômica do BNDES, se ele já falou que no final da linha não vai acabar muita coisa? Então, meu amigo eleitor brasileiro, meus amigos e minhas amigas, não se deixe enganar. Estão querendo enganar você. Isso é um verdadeiro estelionato eleitoral. Boa eleição, por isso eu voto Dilma 13, porque eu quero que o Brasil continue mudando com políticas sociais e valorização do trabalho. É Dilma